Muito boa tarde para todos. Meu nome, como está posto aí no quadro, né, é Paulo Mendonça. Eu fico muito envaidecido, mais uma vez, de ter sido convidado para passar essa parte de tarde com os magistrados do trabalho, né, para discutir algumas questões. Na realidade, eu não sou integrante da magistratura, tampouco da magistratura do trabalho. Acho que o convite que me foi feito se deve muito mais à minha atuação acadêmica do que propriamente à minha atuação como profissional do direito, né? Eu atuo profissionalmente como procurador municipal no Rio de Janeiro, mas, em termos de pesquisa, nós temos desenvolvido já de alguns anos uma reflexão a respeito do papel dos tribunais dentro da construção normativa do ordenamento jurídico. E o nosso paradigma teórico para a compreensão disso é exatamente a questão da argumentação jurídica. Então, o que eu proponho para esse nosso encontro na tarde de hoje não é dar nenhuma dica, nem ensinar-lhes a realizarem o seu ofício, uma vez que os senhores passaram por um concurso extremamente rigoroso e, por certo, demonstraram o saber necessário para o exercício dessa tão importante função que é a da magistratura na Justiça do Trabalho. Então, eu pretendo aqui nessa praticamente 1h40 de conversa com os senhores, trazer algumas reflexões, algumas preocupações que nós temos, de algum modo externar aqui os aspectos básicos, fundamentais da nossa reflexão teórica sobre o direito e as repercussões práticas que isso pode ter no exercício da atividade de magistrado na Justiça do Trabalho, né? Então, conto, inclusive, com as perguntas, né, os questionamentos que, por certo, virão a partir daquilo que aqui for exposto, e já manifesto as minhas escusas por eventual superficialidade de alguma questão aqui tratada, mas isso se deve ao tempo exíguo, né? Isso é produto a reflexão que nós temos travado, é um produto de alguns anos de pesquisa e realmente nessa meia tarde acaba que fica um pouco difícil tratar de tudo que eu gostaria, ou que os senhores desejariam que fosse tratado. Mas, de toda sorte, eu deixo também aqui ao final um e-mail de contato. Aqueles que quiserem manter algum tipo de contato, aí, a gente está sempre aberto para isso, né? Algum esclarecimento, alguma orientação, quiserem, inclusive, trazer algum caso concreto a partir do exercício da atividade profissional que reputem enriquecedor para a pesquisa que nós realizamos, eu fico, desde já, muito agradecido, né? E reitero o fato de que muito me envaidece participar dessa discussão com os senhores nessa tarde, né? Que, para mim, é um reconhecimento de uma instituição do prestígio do ENAMAT, da importância dessa reflexão que se iniciou formalmente no ano de 97, né, o ano que foi publicada a primeira edição do meu livro Argumentação nas Decisões Judiciais, que, inclusive, faz parte da bibliografia do programa desse módulo de Lógica Jurídica. Então, já temos aí, a contar, pelo menos da publicação dessa obra, que já está na 3ª edição, mais de 10 anos de reflexão sobre o tema da argumentação nos tribunais. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde e vou passar a exposição, esclarecendo desde já que não tenho vocação para palestrante. Eu sou professor, então, para mim, a atividade docente é uma atividade dialética. Portanto, se os senhores
tiverem algum questionamento, alguma dúvida, ele será bem-vindo, né? Nós estamos aqui para interagir nessa tarde, não apenas para o Paulo Mendonça expor alguma ideia, mas também para ouvir o que os senhores têm a dizer, a observação que achem pertinente. Então, não vou mais me alongar em termos de apresentações, né? Está posta no quadro a minha atuação acadêmica na atualidade e eu gostaria de, iniciando a nossa discussão de hoje, de delimitar o nosso objeto de discussão, ou seja, para que nós estamos aqui nessa tarde de hoje, né, encerrando esse módulo de lógica jurídica do programa de formação dos senhores. Eu pretendo discutir com os senhores exatamente alguns procedimentos de lógica argumentativa que poderão ser úteis na sua atividade profissional, né? E, para isso, eu vou utilizar como referencial teórico a chamada teoria da argumentação de Chaim-Perelman. Não sei já se nessa altura do campeonato, né, quase no encerramento do curso dos senhores, se os senhores já ouviram falar desse autor e dessa teoria. Se, por alguma razão, eu me tornar repetitivo em alguns aspectos, eu já me desculpo, né, porque quando a gente fala por último, tem sempre esse risco, né, de já tratar de temas que anteriormente foram discutidos. Mas, de toda sorte, como essa é a reflexão base da nossa investigação ao longo desses anos, eu não poderia me furtar a partir dela na análise que nós faremos aqui na tarde de hoje. Mesmo porque entendo eu que a teoria da argumentação do Perelman ela é algo bastante abrangente, algo bastante amplo. E, por certo, diversos aspectos que os senhores já trataram, por mim, poderão ser tratados, mas certamente outros aspectos serão discutidos na tarde de hoje e que não foram debatidos até agora. E muitos outros ainda ficarão de fora desse curso de formação, né? Inclusive, eu observei que nas indicações bibliográficas do módulo de lógica jurídica, há menção ao Tratado da Argumentação, que eu diria que é a principal obra do pensamento de Chaim-Perelman, né? Seria aquela obra fundante do pensamento desse autor. E o Tratado da Argumentação não é um tratado sobre argumentação jurídica, na realidade. Ele é um tratado sobre o manejo de argumentos de forma geral. Muito embora o próprio Perelman fosse catedrático de lógica jurídica da Universidade de Bruxelas, então muitos dos exemplos que constam dessa obra são exemplos de decisões da Corte Constitucional da Bélgica, o tratado em si não é uma obra especificamente voltada para o direito. Ele trata de uso de argumentos de modo geral. Recentemente, hoje nem tão recentemente assim, mas em termos históricos, recentemente, nós tivemos diversas traduções de obras desse autor para o português. Aquela editora Martins Fontes, de São Paulo, já traduziu o Império do Direito. Existe uma coletânea, que eu não me recordo se está indicada na bibliografia do curso dos senhores, muito interessante, de vários trabalhos do Perelman, denominada Ética e Direito, que eu recomendaria até a aquisição. Né? Um livro grosso, um livro extenso, mas ele, na verdade, é uma coletânea de vários textos desse autor, aí sim voltados para a matéria jurídica. Há trabalhos sobre o conceito de justiça, há trabalhos sobre presunções e ficções no direito, algo muito útil para o magistrado, né? Algo que o magistrado se depara no seu cotidiano. Então, é um texto importante, até porque permite a eventual leitura um aprofundamento de temas que nós vamos trazer
aqui na aula de hoje, eu diria de maneira panorâmica. E o ponto de partida da chamada teoria da argumentação de Perelman está exatamente na crítica formulada no pós-Segunda Guerra Mundial aos parâmetros positivistas do direito, sobretudo ao chamado normativismo jurídico de Hans Kelsen. Perelman faz parte do grupo, tem um conjunto de autores do pós-guerra que se dedicaram a empreender uma reflexão no campo do direito, buscando uma reinserção do direito no campo das ciências das humanidades e da sociedade. Porque com o apogeu, no momento do apogeu do paradigma positivista, do paradigma formalista, que foi aquele do desenvolvimento do normativismo kelseniano, o direito se afastou na sua reflexão, na sua metodologia, das questões históricas, factuais e também das reflexões morais ou valorativas. O direito passou a ser visto como uma ciência estritamente normativa. No pós-Segunda Guerra, depois de toda aquela perplexidade gerada pelo próprio conflito armado, pelos inúmeros desmandos que foram praticados com base no direito na Alemanha nazista, e por que não dizer no próprio stalinismo soviético, os juristas buscaram novamente um compromisso ético para a sua atuação. Os juristas passaram a não se ver mais como meros aplicadores de um texto legal previamente existente, mas buscaram uma perspectiva crítica em relação ao direito em vigor. E, nesse campo, o papel do aplicador do direito ganha muita força. Então, quando Perelman reflete a respeito da questão do direito, da ciência do direito, ele busca uma nova perspectiva metodológica que reinsira a reflexão fática no debate da ciência do direito. E o instrumento por excelência desse tipo de reflexão é a atuação dos tribunais. Por isso, esse é um autor importante para nós no direito hoje. Ele, de alguma maneira, lançou as bases para várias discussões que os senhores conhecem no direito contemporâneo. Se a gente for pensar no pensamento alemão, o autor chamado Robert Alexi, ele tem uma teoria argumentativa sobre o direito, mais recente do que a do Perelman. Se nós formos pensar no pensamento de Jürgen Habermas, que recentemente, em 93, lançou uma obra chamada Entre Faticidade e Validade, nós vamos ver que a ideia da democracia dialógica, da democracia na qual há um debate social a respeito das questões jurídicas, ela pressupõe exatamente o manejo de argumentos. E mais adiante, no encontro de hoje, nós vamos trazer para os senhores diversas demonstrações, diversas evidências de que a atuação no campo jurídico, seja ela do magistrado, seja ela do membro do Ministério Público, dos próprios advogados, ela é essencialmente impregnada de aspectos argumentativos. Então, nós temos que pensar o direito como um exercício constante de argumentação, o que cria uma dificuldade para nós. Seria muito mais fácil aplicar a lei de maneira literal, de maneira não reflexiva, porque ali estaria uma solução pronta para todos os problemas. Mas hoje nós vivemos exatamente o quadro oposto,
que é o da insuficiência semântica da norma jurídica, porque as mudanças no campo da sociedade são muito aceleradas, no campo econômico, no campo social, no campo dos costumes mesmo. E, por vezes, o processo legislativo, diria muitas vezes, não acompanha esse tipo de mudança. E a consequência disso é que a solução para essa crise, né, o encargo de resolver o imbróglio é dos senhores. Lá na vara onde os senhores vierem a atuar, os senhores vão se deparar com problemas para os quais nem sempre a ordem jurídica positivada oferece uma solução. E aí se pode ter duas posturas. Uma é a do avestruz, né? Botar a cabeça embaixo da terra e dizer, olha, o direito não resolve, até logo, um abraço, e o conflito se perpetua. Então o judiciário deixa de exercer a função que a ele é atribuída pela Constituição. E a segunda postura, que é aquela que eu tento aqui modestamente trazer para os senhores, é de tentar, com esse instrumental, muitas vezes insuficiente, oferecer uma solução pacificadora da vida social e que seja justa ao mesmo tempo. Então, a hermenêutica jurídica nos dá esse instrumental, nos permite isso. O que é necessário é um pouco de ousadia, um pouco de iniciativa para tornar a ordem jurídica efetiva e não apenas um ideal ou algo discutido no âmbito das academias de direito sem um reflexo concreto na efetivação dos direitos do cidadão. Então, a argumentação acaba sendo um instrumento importante exatamente para alcançar esse segundo objetivo. Porque quando se fala de argumentação, nós estamos pensando em um processo articulado, em um processo conectado de uso de argumentos, e não de argumentos sem qualquer suporte, sem qualquer fundamentação, porque esses argumentos que não se sustentam em termos sistemáticos do ordenamento, eles são argumentos frágeis, facilmente questionáveis em sede recursal, são argumentos que não geram segurança para a sociedade, muito pelo contrário, eles acabam gerando insegurança, porque, de modo algum, se defende aqui a substituição do império da lei pelo império do juiz. Não vamos trocar o legislador pelo juiz, mas, de alguma forma, tentar aproximar as duas coisas. É um pouco essa a perspectiva que nós temos trabalhado aí ao longo desses anos. E mesmo porque a prática do direito, ela é o caminho aberto exatamente para a penetração das questões éticas, porque o legislador, ele, ao elaborar o texto da lei, ele está tirando uma foto de um momento histórico determinado. Só que aquela lei fica para nós depois. Aqueles que atuamos no direito, temos que lidar com aquele arcabouço normativo que foi criado muitas vezes em contextos bastante distantes daqueles em que nós vivemos. Então, nós precisamos contar com algo mais do que um mero conhecimento técnico, silogístico da norma jurídica para podermos aplicar o direito. Então, quando eu digo aqui que não se está substituindo o império da lei pelo império do magistrado, eu faço questão também de enfatizar que o uso da teoria da argumentação no mundo jurídico, ele não é algo fragilizador das garantias processuais, das garantias do devido processo legal, do próprio princípio da legalidade, mas mediante o uso de argumentos solidamente estruturados, nós investimos, pelo contrário, na ideia de segurança do direito. Porque hoje a segurança jurídica não está associada apenas à legalidade. Isso é uma concepção metodologicamente superada. Legalidade é um fator importante, mas ela atua conjugada com outros elementos fundamentais dentro da segurança jurídica, como a
continuidade jurisprudencial, a previsibilidade das consequências jurídicas dos atos que são praticados com base no direito, é o que se chama de proteção da boa-fé, né, as situações consolidadas sendo objeto de proteção jurídica. E, em se tratando de matéria trabalhista, né, isso tem um peso muito grande, porque a relação de fato, os senhores sabem melhor do que eu, tem um peso jurídico dentro da jurisdição trabalhista. Por quê? Porque as relações de trabalho, elas são relações econômicas que são tuteladas pelo direito também. Então, nós temos que ter essa visão interdisciplinar em se tratando de relação laboral e, talvez, nesse tipo de relação, sobretudo, o que nós estamos propondo em termos de reflexão, em termos de manejo argumentativo, se faça mais necessário ainda. Porque, em certos campos do direito, um formalismo exacerbado ele pode ser até aceitável, ele pode até ser palatável, mas, em se tratando de relações laborais, o exercício argumentativo de quem decide deve ser muito grande, né? Porque ele está lidando com aspectos fáticos e com uma normatividade, muitas vezes, genérica ou diminuta. E a noção de sistema no direito, não vou também me aprofundar sobre esse ponto, que seria objeto de uma outra exposição, mas podemos, de uma maneira clara, entender a noção de sistema no direito a partir da ideia de ordenamento jurídico. Então, quando se faz uma crítica ao pensamento positivista, ao pensamento keynesiano, essa crítica não pode negligenciar a importância dos paradigmas do positivismo jurídico ou do normativismo jurídico. Esses paradigmas são importantes, porque eles são instrumento de segurança. E o principal elemento é exatamente a questão da hierarquização das normas, a questão da organização da ordem jurídica em estamentos normativos distintos. Isso tudo é um fator de proteção da sociedade contra o desmando do próprio Estado. Então, o positivismo jurídico, ele, no seu nascedouro, ele é uma concepção progressista, porque ele surge no início do século XIX para se contrapor aos abusos do antigo regime. Ou seja, aqueles juízes que não enfrentavam nenhum tipo de limitação, o rei que tudo podia. Então, o Estado de Direito, ele é formado, ele é composto de garantias formais. Então, a ideia de um sistema normativo dotado de controles internos é uma garantia de segurança para os cidadãos, indispensável. Só que hoje nós falamos de sistema de ordenamento jurídico aberto, que é aquele ordenamento formado por normas e por princípios de direito. Então, é a chamada normatividade dos princípios de direito. E como é que essa normatividade de princípios jurídicos, de que muito se fala em termos teóricos, se concretiza na prática, gerando essa abertura sistêmica? É justamente pela atuação dos tribunais, pela abertura semântica, em termos de significado da norma prescrita na lei. A lei ela tem um significado sintático, que seria a sua expressão gramatical, a sua literalidade, e ela vai ter, a partir do momento em que ela é aplicada, um modelo semântico determinado. Então, é dessa conjugação que nós extraímos a norma viva no direito, a regra de direito efetivamente existente. Nesse campo é que nós ingressamos no papel do juiz, sob uma ótica argumentativa. Quanto ao aspecto da autoridade, eu não vou aqui polemizar nem problematizar, né? A atuação dos órgãos do Poder Judiciário é fundada no império do Estado, é fundada na competência jurisdicional. Então, o que o Poder Judiciário decide é obrigatório, é vinculante para a sociedade. Isso não tem nada de novo e eu acho que eu não viria aqui para fazer nenhuma polêmica sobre isso.
na verdade, qual é a reflexão que se está propondo? Qual é o pensamento que se pode buscar além da questão da impositividade da decisão judicial? É a questão democrática. Eu acho que por aí é que nós temos como percorrer um caminho de uma reflexão sobre o papel da argumentação no direito. Será que só a autoridade basta para gerar legitimidade social para as decisões? Né? Será que a decisão judicial, ela, dentro daquela premissa, daquele dogma de que a decisão judicial põe fim ao conflito, ela é suficiente? Será que não é necessário pôr fim ao conflito juridicamente, mas concretamente também? Porque o que se vê muitas vezes é que o Poder Judiciário se manifesta, decide, dentro da sua competência, uma certa questão surgida na sociedade, seja lá, sem fazer juízo de valor, se bem ou mal, mas o conflito social, né, que ainda não é lide, ou que virou lide em algum momento, ele continua. Então, o Judiciário deixa de exercer a função constitucionalmente acometida a ele, porque há uma decisão, mas aquela decisão ela não soluciona o conflito de interesses, ou pelo menos a solução que é dada para o conflito de interesses não resolve o conflito socialmente existente. Né? Para nós juristas é muito cômodo dizer, não, tá, já fiz a minha parte, mas nós temos que pensar também que, dentro do Estado democrático de direito, o nosso papel é um pouco mais amplo do que apenas atuar dentro de critérios formais para oferecer uma solução localizada para um problema, mas é também a de buscar mecanismos democráticos para a resolução dos problemas. E aí a questão argumentativa pode ser uma trilha interessante para se pensar. É algo que eu trago aqui à reflexão dos senhores, não é pode ser um caminho que não agrade a boa parte dos senhores, e eu respeito e acho que deve ser assim, acho que cada um tem o seu ponto de vista sobre o seu papel institucional. Mas, a partir do momento que nós estamos aqui refletindo, nós estamos discutindo esse tema, né, não há aqui um fechamento de questão, o que se pode trazer? É exatamente uma transposição, né, uma adaptação dos parâmetros da teoria da argumentação para o processo judicial, para a atuação do magistrado. Então, na teoria da argumentação, Perelman ele retoma alguns fundamentos do pensamento aristotélico, principalmente a ideia do auditório, da relação entre orador e auditório. O orador é aquele que transmite uma determinada informação, é aquele que passa uma determinada mensagem a um auditório também delimitado. Isso é o que se vê no pensamento aristotélico. E Aristóteles ele vai desenvolver várias técnicas de persuasão que o orador desempenha em relação ao auditório. O que o Perelman vai fazer? Ele vai retomar um pouco essa ideia do auditório e trabalhar com alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos basilares, dentre os quais aquilo que se chama de auditório universal. O que é o auditório universal do Perelman? O auditório universal do Perelman, vocês vejam que essas obras são da década, final dos anos 50, né? 58, o Tratado da Argumentação. Mas, de alguma forma, o Perelman já previa, eu estava antevendo o que ia acontecer posteriormente, né? Que é a grande difusão de informação existente na vida atual, no momento presente. E ele trabalha com a noção de que, enquanto o auditório aristotélico era um auditório visível, como esse aqui, era o Paulo Mendonça expondo, e os senhores presentes num determinado ambiente a fim de ouvi-lo. Enquanto Aristóteles trabalhava dessa forma, Perelman ele vai adotar uma concepção diferente, a de que o orador
perde ou perdeu o controle sobre as fronteiras do seu auditório. Hoje, quem emite uma mensagem não sabe mais a quem ela chega. Vocês pensarem na internet, por exemplo, para falar de um fenômeno contemporâneo, quando alguém coloca uma informação na rede, essa pessoa não sabe quem vai acessar. Então, a ideia de auditório universal, ela preserva a noção do auditório aristotélico, mas com uma diferença fundamental. Agora, o orador, ele seleciona o seu auditório. Ele escolhe a quem está se dirigindo. Então, imaginemos aqui, publicidade, que é sempre um exemplo muito bom para isso, né? A publicidade é uma mensagem de larguíssima difusão. Só que o publicitário, no momento em que ele cria uma campanha, ele estabelece o limite daquela campanha, limite de público. Quem ele quer alcançar. Então, se ele pretende alcançar público feminino com mais de 40 anos, ele vai fazer um tipo de campanha. Já, se ele pretende alcançar o público masculino, adolescente, urbano, ele vai fazer outra. Não que a mulher com mais de 40 anos não assista, não tenha acesso àquela publicidade, mas ela não é criada com o intuito de comovê-la, de levá-la a consumir aquele produto, aquele serviço. Então, ela não é público-alvo, muito embora ela tenha acesso àquela informação. Então, a ideia do auditório universal é um pouco essa, né? Um pouco uma decorrência da imprecisão, da indeterminação do alcance da informação. Então, a relação orador-auditório se mantém, só que essa relação vai se dar em outros termos, porque o emissor da informação, ele vai ter um discurso dirigido a um certo público. Em se tratando de direito, nós temos um público imediato e um público mediato. O que é o público imediato da informação no direito? É aquilo que a gente pode chamar de comunidade jurídica. São os iniciados, somos nós que temos profissionalização na área jurídica. Isso é o que se chama de auditório especializado, segundo Perelman. Só que, na atuação do juiz, os seus argumentos não são destinados, ou pelo menos não deveriam ser, destinados apenas ao público especializado. Porque a jurisdição, ela, em regra, tem caráter público e ela se dirige exatamente ao cidadão, no final das contas. O cidadão, ele é o titular daquele direito que vai ser reconhecido, caso existente, ou é aquele que não tem o direito, caso o Poder Judiciário considere a inexistência daquele determinado direito. Então, o discurso judicial, ele, obviamente, deve preencher os requisitos que são previstos para atender a comunidade jurídica, em termos formais e em termos materiais. Então, a ideia da rigidez formal da decisão judicial tem que ser preservada, mas o discurso judicial, ele vai um pouco além, porque ele é destinado também ao jurisdicionado e também à comunidade. Por quê? Porque a partir do momento que as decisões judiciais se cristalizam numa determinada tendência, num determinado sentido, isso gera segurança jurídica. Foi o que eu chamei de continuidade jurisprudencial no início da exposição de hoje. Então, a partir do momento que há uma consolidação, uma cristalização dessas decisões numa certa linha, isso gera uma expectativa da sociedade em relação à resposta do Estado à sua atuação. Portanto, o primeiro ponto que decorre dessa aplicação da teoria da argumentação nos processos judiciais é o fato de que o auditório especializado, ele tem que ser atendido, mas não apenas ele.
E aí os senhores devem estar se indagando. Ora, mas quando você fala de argumentação do juiz no processo, dos tribunais, no sentido amplo do termo, exatamente a que você está se referindo? Em que o juiz argumenta? O juiz argumenta no seguinte ponto: ele motiva as suas decisões, ele fundamenta as suas decisões. Então, nessa articulação entre questão de fato e questão de direito, que é a base da argumentação judicial, é que nós temos a possibilidade, ou campo aberto para a aplicação da teoria da argumentação, de alguns aspectos da teoria da argumentação. Então, se há uma lógica argumentativa visível na atuação do juiz, enquanto aplicador do direito, topograficamente, ela se situa na fundamentação da sentença. E o nosso foco vai ser esse aqui, está sendo esse, né? Os demais requisitos formais, eles são, como o próprio nome diz, requisitos de forma. Mas, quanto a instrumental argumentativo, o lugar onde o juiz junta as peças, né, entre o elemento probatório formado no processo e as normas jurídicas em vigor, é exatamente na fundamentação da decisão. E isso faz com que o judiciário ele funcione como um centro potencial de mudanças no próprio direito. Não mudanças legislativas, até porque o princípio que prepondera é o da separação de poderes. Então, o juiz ele aplica a lei, ele não cria a lei, em termos formais. Mas se pode dizer que o magistrado ele qualifica semanticamente a lei. Isso, inegavelmente. Por quê? Em primeiro lugar, quem julga é que está diante das peculiaridades do caso, não é o legislador, não foi aquele que criou a lei. Ele não sabe quais as surpresas que o mundo real pode nos criar, né? Então, o juiz é que está com a batata quente na mão, falando no popular. Um outro fato importante é que o Poder Judiciário ele funciona também como uma espécie de filtro daquilo que se produz no campo da reflexão jurídica, no campo acadêmico, para o campo do direito aplicado. Então, muitas vezes, a ordem jurídica positiva não chegou a consagrar um certo instituto ou a adotar uma determinada linha de pensamento em termos legislativos, mas essa linha ela chega primeiro no Poder Judiciário. Então, as decisões acabam ampliando esse sistema normativo aberto, esse ordenamento jurídico de caráter aberto, a partir do momento em que vão incorporando novos institutos, vão incorporando novos direitos, para se falar assim, ao ordenamento, em função da resolução que é dada ao caso concreto. Isso é um exercício hermenêutico muito sério, muito complexo e que pressupõe uma argumentação muito sólida. Porque um magistrado ele não pode chegar e simplesmente criar um instituto jurídico negligenciando por completo o direito positivo em vigor. Então, ele precisa, a partir das regras em vigor, criar um tipo de argumentação logicamente aceitável pela comunidade jurídica que permita a incorporação ao ordenamento jurídico daquele novo instituto, daquela nova questão jurídica, de modo geral. Enfim, a atuação do Poder Judiciário é que cria o vínculo entre o direito formalizado e o mundo real. Porque o mundo da lei nem sempre é o mundo em que as pessoas vivem, né? Talvez o ideal fosse isso, o desejável fosse isso, mas não é. O processo legislativo, os senhores sabem melhor do que eu, envolve questões circunstanciais, né? O processo legislativo ele é um processo político, por excelência.
Então, a lei ela é resultado de um processo, de um jogo de forças político, muitas vezes. Então, é necessário que se faça alguma correção hermenêutica na lei, no momento que ela é aplicada, porque, ao invés dela gerar um benefício para a sociedade em alguns casos, se levada na sua literalidade, se vista de uma visão formalista, numa visão unilateral, ela pode gerar um prejuízo maior para a sociedade do que um eventual benefício que pudesse dela ser ocasionado. Nós temos outras situações no ordenamento jurídico em que flagrantemente é delegada ao magistrado a competência para concretizar normativamente alguns institutos jurídicos. É o caso dos chamados conceitos jurídicos indeterminados, né? Eles não têm uma amplitude de conteúdo previamente estabelecida, de propósito, né? Para criar essa esfera decisória, essa esfera de liberdade para quem decide, para quem se depara com a questão de fato. Daí a importância do uso da equidade no direito, né? Certas áreas isso é muito presente, por exemplo, no direito de família, né? Nós temos as regras de direito de família, em boa parte, elas têm um conteúdo muito aberto. Por quê? Porque elas envolvem uma relação afetiva com efeitos jurídicos. Então, o magistrado, quando ele decide uma questão relacionada a direito de família, ele tem que estar sensível àquele contexto familiar determinado, a relação da prole com o pai, com a mãe, várias outras questões, enfim, né, transpondo a própria atuação no campo trabalhista, né, nós vamos observar muito isso. Em certos casos, você tem que valorar uma situação de fato para caracterizar aquilo como sendo um vínculo laboral, como não sendo, como sendo um falseamento de um vínculo laboral, uma tentativa de fraude à lei. Isso não adianta botar na lei. Algumas coisas adiantam, outras coisas não adiantam. E o que se vê na atualidade é que, como o direito incursiona de modo crescente em áreas que não são estritamente jurídicas em termos técnicos, a tendência é, por um lado, de formalização da lei, ou seja, estabelecimento de definições rígidas, sobretudo para aquilo que não envolve conhecimento jurídico específico, e, por outro lado, nós temos também uma tendência à abertura semântica da lei para prevenir o próprio envelhecimento do texto legislativo. Então, são dois movimentos contraditórios, mas que se observam, né? Nós temos uma lei que trata, para falar do exemplo recente, de manipulação genética, né? de uso de manuseio de genes, enfim, experimento científico para produção de alimentos, etc. Essa lei envolve questões técnicas que escapam ao nosso conhecimento como juristas. Então, nesses casos, a tendência é de se estabelecer na lei um conjunto de definições rígidas. Por outro lado, nós temos em normas que tratam de direito econômico uma abertura muito grande em termos de conteúdo, porque aquelas relações elas têm uma dinâmica muito acelerada, né? À medida que se tem desenvolvimento econômico, se tem avanço tecnológico, se a prescrição legislativa for muito fechada, isso acaba gerando uma dificuldade para decidir o caso. Então, são dois movimentos distintos. Eu diria aos senhores que, em relação a esses conceitos de conteúdo aberto, não há dúvida de que incumbe a quem julga estabelecer o horizonte de normatividade possível. Então, quem decide é que vai dar o sentido e o alcance da norma, no final das contas. E, nesse caso, o exercício argumentativo é quase que impositivo, né? Não dá para aplicar o texto frio da lei. E aquele dilema de sempre, e os senhores vão se deparar com esse dilema várias vezes daqui para frente, né?
julgar é uma responsabilidade muito grande, né? Fora a responsabilidade funcional, a responsabilidade pessoal de decidir sobre a vida dos outros é sempre muito séria, né? É um drama. Os senhores tiveram aí aulas na área de psicologia, imagino que isso deve ser uma questão psicológica importante. Nunca fui magistrado, mas imagino que eu sou professor. Na hora de atribuir nota a aluno, de reprovar aluno, a gente já tem alguns dilemas dessa natureza, né? Imaginem exercer a judicatura, né? Muitas vezes os senhores terão a última ou a penúltima palavra, se houver recurso, a respeito daquela questão jurídica determinada, né? É uma solidão decisória, eu diria, ser magistrado. Mas, depois dessa digressão psicológica, né, a respeito do relevante papel exercido pelos senhores, nós temos o dilema de sempre, né, que é o dilema de equilibrar justiça e legalidade, né, de estabelecer, aplicar a lei, não fugir à ordem jurídica e, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma justa, né, de forma equânime, de modo a concretizar, inclusive, os princípios contidos na nossa Constituição e, no caso dos senhores, muito claramente, os direitos sociais presentes na Constituição. E a argumentação ela é um instrumento útil para se fazer esse equilíbrio, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente pode superar a literalidade do texto jurídico, mas manter uma ordem lógica de encadeamento das ideias. Porque o grande problema não é o exercício hermenêutico que se faz, mas a falta de consistência dos argumentos que são utilizados no momento da aplicação da norma. Isso é que é perigoso. Se esses argumentos forem frágeis, aquela decisão não se sustenta, vai gerar uma nulidade, muito claramente. Então, os argumentos eles têm que ser solidamente estruturados e sustentáveis em termos das garantias formais do direito, em termos dos princípios que regem o direito processual, né? Isso é uma preocupação que tem que se ter o tempo todo. Por isso que eu disse e repito agora, em momento algum, nós estamos aqui advogando um total descompromisso em relação às garantias jurídicas, mas a importância, sim, de se buscar, no momento da feitura de uma sentença, uma articulação clara dos argumentos, né? Atacar as questões de fato e de direito pertinentes àquela causa. Isso é muito importante para evitar exatamente a ocorrência das nulidades ou mesmo as inconsistências de fundamentação. Então, isso é uma preocupação que me parece que os senhores devem ter sempre, né? Porque, às vezes, uma boa tese mal fundamentada se torna uma má tese, né? Uma tese que não prospera. E, por falar em fundamentação, há um outro campo, né? E aqui eu faço uma nota, faço uma parte, que toda essa discussão da teoria da argumentação aplicada nos processos judiciais, ela passa por dois campos de reflexão. O primeiro deles é o hermenêutico, obviamente, né, a interpretação que se faz da norma, e o segundo deles é o do exame da prova. Porque a prova no direito, ao contrário do que se poderia pensar apressadamente, ela passa por um filtro argumentativo também. A prova não é o retrato fiel do fato. A prova jurídica, ela é o fato decodificado pelo direito. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ter provas ilícitas em certos casos, nós vamos ter provas derivadas de presunções jurídicas, ou seja, a presunção é aquilo que o direito trata como se verdadeiro fosse, muito embora seja apenas provável. Pode até corresponder à realidade dos fatos, mas não há uma correlação necessária entre aquilo que o direito consagra e o que efetivamente ocorreu.
Então, a prova jurídica, ela também é objeto de procedimento argumentativo. E aí, quando se fala de livre convencimento, é exatamente o balanço que o magistrado faz em relação à prova. E esse balanço é produto de um raciocínio lógico argumentativo. Então, ele vai enxergar a prova que chegou aos autos, aquilo que consta do processo, aquela realidade de fato, realizar as diligências que julgar cabíveis naquela circunstância, e a partir daquele universo fático determinado, ele vai decidir o conflito de interesses, vai julgar a lide a partir das normas em vigor. Então, são dois movimentos paralelos. O primeiro movimento é o do exame da ordem jurídico-positivada. E o segundo movimento, que corre ao mesmo tempo, é o exame da matéria de fato. A argumentação vai ser exatamente o amálgama que vai unir esses dois campos paralelos no momento da feitura da sentença. A par da própria sentença, da própria decisão judicial, no sentido amplo, nós podemos dizer que o processo em si, ele é um grande exercício argumentativo. A atividade do jurista, como eu disse no início do nosso encontro de hoje, ela é permeada por práticas argumentativas, ela é repleta de incursões argumentativas. E mesmo porque o nosso objeto de estudo, né, o nosso objeto de trabalho, no final das contas, ele é um objeto que não é regido por parâmetros de demonstração, ele não tem ele não lida com padrões de verdade, né? O que existe no direito são tendências de pensamento, né? Os senhores, quando estudaram para o concurso, os senhores estudaram lá a corrente tal, a corrente não sei o quê, né? O que é isso? Né? Isso é o produto da certa ambiguidade que é inerente ao direito. Não existe a corrente certa, existe a predominante em determinada época, em determinado momento. Aí amanhã muda a composição do TST, por exemplo, essa tendência predominante vai deixar de ser predominante, vai haver outra tendência predominante. Então, esse paradigma de verdade, ele é um paradigma mal enquadrado no direito. O que a gente tem é aquilo que pode ser aferível de fato, né? Aquilo que pode ser apurado, comprovado materialmente, e o direito vai tratar isso que é comprovado materialmente de uma determinada forma, que pode até discrepar da verdade, como nós acabamos de dizer. Então, dito isso, nós vamos observar que o processo judicial, ele é uma grande prática argumentativa. O processo judicial, todo mundo argumenta na realidade. Argumenta as partes, argumenta o perito e argumenta o juiz. Então, a gente observa que, formalmente falando, dentro do Estado democrático de direito, o que é um processo? Nós temos a apresentação das razões das partes, cada um diz aquilo que acha que lhe favorece no processo, né? Traz as razões de fato e de direito que justificam a existência ou não do direito de alguém. As provas são produzidas também segundo a sua necessidade dentro de um critério de pertinência com o objeto da lide, aí a aferição da necessidade da prova, muitas das vezes, né? Às vezes a prova ela se mostra desnecessária para formar o conhecimento, a convicção do magistrado. É o princípio do livre convencimento motivado que nós acabamos de comentar, né? Então, a prova ela é um fator importante para a conclusão, ou seja, para a decisão da lide, e ela é objeto de valoração também. A sua importância vai ser medida
dentro dos contornos daquele caso concreto. A sentença, depois eu vou falar de sentença aqui com os senhores, mas aqui nós estamos apenas tratando de um enfoque macroscópico do processo quanto ao seu traço argumentativo. A sentença ela é também argumentativa, muito embora decisória, muito embora imperativa. A nossa tese é que a sentença tem caráter persuasivo também. Depois eu vou falar disso mais especificamente. E o próprio sistema recursal, que ele vai permitir exatamente que aqueles argumentos que foram utilizados pela decisão de primeiro grau sejam questionados no âmbito dos tribunais. E quanto à atuação dos tribunais, aí nós temos um traço argumentativo muito peculiar, porque nós estamos falando de órgãos de caráter colegiado. E, por se tratarem de órgãos dessa natureza, eles vão lidar com opiniões, em alguns casos, divergentes. E no direito brasileiro há até essa peculiaridade que não existe em outros países, que é a publicização do voto vencido, né, nos tribunais. Então, é o caso claro em que a divergência é tornada pública, ainda que sem caráter impositivo. Vocês observam, então, uma situação muito curiosa, porque num acórdão de um tribunal eu posso ter um voto divergente que é tornado público e aquela divergência não gera qualquer efeito jurídico. Ela não cria qualquer imposição de conduta para a sociedade. Então, isso é mais uma demonstração de que a decisão judicial ela traz em si um caráter argumentativo, a par da questão decisória, a par da questão da impositividade do julgado. Quanto ao aspecto da estrutura, né, foi aquilo que nós dissemos. Dentro da estrutura da sentença, nós temos um relatório, que é a exposição dos eventos de fato e de direito, inclusive processuais, ligados àquela causa, àquela ação. A fundamentação, que é a parte que, nesse encontro de hoje, é que nos interessa mais diretamente, e a decisão, o dispositivo da sentença, que é a providência jurisdicional efetivamente a ser adotada. E o bom uso dos argumentos é que pressupõe o quê? Uma articulação clara entre aquilo que se trouxe como elemento de fato no relatório e aquilo que se decide ao final. E a fundamentação vai ser a motivação da sentença vai ser o vínculo entre esses dois aspectos, né? Não pode haver um curto-circuito nesse processo, entre aquilo que se expôs, aquilo que se colocou em termos de realidade fática processual e aquilo que se decidiu ao final. Parece óbvio, mas não é. A gente por aí vê coisas surpreendentes, né? É necessário nos policiarmos em relação a esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Então, já que o que nos interessa nessa discussão toda é a parte da motivação da sentença, a parte da fundamentação, vamos, a partir desse momento, mergulhar mais especificamente na reflexão a respeito da motivação das decisões. Antes de discutir o aspecto estrutural da motivação, ou alguns dados mais de caráter instrumental, é importante nós pensarmos na motivação como um fator também de controle do ato decisório judicial. Porque a nossa visão tende a ser muito procedimental em relação à sentença. Ou seja, a motivação ela é uma exigência formal, está lá no Código de Processo, tem que ter, senão é nulo, não é isso? Não, mas na verdade
ela é um instrumento de cidadania, no final das contas. Ela é uma forma do cidadão saber por que o Poder Judiciário decidiu de uma determinada maneira, seja dentro daquilo que está no seu interesse, seja contra o seu interesse. Então, a motivação, a fundamentação da decisão judicial, ela é um instrumento de cidadania também, de publicidade dos atos, do real conhecimento do porquê que o judiciário decidiu aquela causa daquela forma. E isso tem razões históricas. Já existiu, não sei se todos têm ciência, um momento em que o juiz não precisava fundamentar a decisão. Ele tinha o poder de império, então ele decidia, acabou, decidiu, está decidido. Né? A motivação, ela vai surgir na realidade, vocês verem como surgiu tarde, ela vai surgir, na verdade, a partir do Estado Constitucional. Ela surge com a Revolução Francesa, na realidade. No antigo regime, o juiz não era obrigado a fundamentar. Por quê? Porque no antigo regime, no Estado absolutista europeu, o que existia era o princípio de que o rei não tem limite na sua atuação. E o magistrado, ele era um delegado do rei. Então, se o rei não erra, o magistrado também não erra. Ele é a longa-manos do governante. E como o governante era a síntese do Estado naquele momento, precisava se justificar para o súdito por que estava decidindo de uma forma ou de outra. A motivação vai surgir, na verdade, para controlar a atuação dos magistrados. Porque, no contexto da Revolução Francesa, foi consagrado o princípio da separação de poderes e a função jurisdicional ela ficou circunscrita à aplicação da lei naquele momento. Porque outrora o juiz fazia chover, né? Ele decidia da maneira que achava melhor, não existia legalidade, princípio devido processo legal, anterioridade da lei, nada disso. O magistrado lá no antigo regime, ele decidia segundo as peculiaridades do caso, sem qualquer tipo de limitação. Então, a fundamentação ela vai surgir para controlar a atuação dos juízes, para impedir que os juízes criassem normas jurídicas. Então, vocês vejam como a história nos cria algumas surpresas interessantes, nos cria algumas perplexidades, né? Eu até agora falei bastante, diga-se de passagem, da argumentação como estando situada na fundamentação da sentença, em termos topográficos, e como sendo exatamente, no caso, a fundamentação, o espaço de criação judicial, o espaço em que o juiz pode adequar a lei a uma realidade presente. Mas, naquele momento, início do século XIX, não. Naquele momento, a fundamentação era exatamente a camisa de força para o juiz. Era para ele não cometer exorbitâncias, não tomar liberdades com texto legal. Então, vocês vejam que aquilo que surgiu para limitar a liberdade decisória, hoje é um instrumento importante na garantia dessa função criativa dos tribunais. E, naquele momento, se adotou o sistema de separação rígida na França, né? Só o legislativo, que era formado pelos representantes da nação, tinha competência para criar lei. Aos juízes era atribuída única e tão somente a função de adequação entre a lei e o fato concreto, chamado silogismo normativo. Isso se deveu a um aspecto, de alguma forma, teórico, né, pensado ali à luz do pensamento de Montesquieu, que foi historicamente aquele que inspirou diretamente o princípio da separação de poderes na França, mas ele se deveu também a uma questão política, mais circunstancial, momentânea. O fato de que, mesmo após a Revolução Francesa, boa parte dos magistrados do antigo regime permaneceram atuando. Então, como os revolucionários na França, eles queriam ver o diabo, mas não queriam ver juiz pela frente, principalmente porque os juízes, para eles, eram vistos como pessoas ligadas ao antigo regime, eles criaram esse instrumento
para limitar a liberdade judicial, que era a obrigação de fundamentar na lei a decisão judicial. Só que os tempos mudaram, né? O contexto, em termos de pensamento jurídico, se alterou, e nós aqui, no início da aula, estabelecemos o nosso paradigma teórico, né, que é exatamente o da superação do positivismo jurídico. Então, nós não estamos mais naquele contexto de positivismo jurídico nascente, de codificação nascente na França. Nós estamos num momento em que as tendências de viés culturalista ganharam espaço no direito. E aí há uma retomada da preocupação do jurista com os aspectos éticos do direito, com as modificações históricas ocorridas a partir do momento em que a lei entrou em vigor, com a necessidade de fazer correções interpretativas no texto da lei para evitar distorções. E aí, com isso tudo, a própria finalidade da fundamentação se modificou, se alterou. A motivação hoje, ela funciona como um instrumento democrático. Ele é um mecanismo democrático de controle da atuação dos tribunais. Porque nós temos que pensar também que, dentro da nossa realidade, sobretudo na realidade brasileira, o Poder Judiciário ele tem uma peculiaridade dentro da estrutura dos poderes do Estado. Ele, em regra, é constituído tecnicamente e não politicamente, não por processos estritamente políticos. Assim, o mecanismo de controle existente por parte da sociedade em relação ao que os seus juízes fazem é exatamente o da publicidade. Por exemplo, um parlamentar, quando ele vota um projeto de lei no Congresso, ele não tem que fundamentar porque ele está votando a favor ou contra. Em alguns casos, o chefe do executivo, boa parte deles, ele não precisa explicar por que ele editou um decreto, né, qual foi a motivação daquilo. Por quê? Porque ele se arvora na presumida legitimidade popular do mandato. Já o magistrado, não. Em regra, nós não temos isso na nossa tradição jurídica. Então, o instrumento democrático de controle da sociedade é a motivação, é a fundamentação. E quando eu falo de controle da sociedade, eu me refiro ao controle intraprocessual por meio do sistema recursal e a própria questão da persuasão, da adesão, da legitimidade. Que, volto a dizer, não se confunde com a imperatividade da decisão. A decisão, boa ou ruim, ela tem que ser cumprida. Agora, se ela gera legitimação, pacificação da vida social ou não, é uma outra história. Se os senhores não se preocupam com essa questão, podem ignorar o que nós estamos discutindo aqui na tarde de hoje. Agora, se para alguns dos senhores, ou até gostaria eu, para todos os senhores, é importante exercer a judicatura para buscar a realização da justiça, para buscar uma sociedade mais justa, mais equânime, para tornar a Constituição Federal uma norma efetiva, é importante se preocupar com essas questões também, né, com o efeito que aquela decisão gera no meio social. Então, a motivação tem esse aspecto, né, de gerar um tipo de controle. Ela é, inequivocamente, uma satisfação às partes no processo. Eu, como litigante, reclamante ou reclamado, no caso dos senhores, eu quero saber por que o judiciário julgou procedente aquela ação ou não julgou. Quer eu goste ou não da decisão que foi tomada. Até para eu poder recorrer. Se eu estiver inconformado com o que foi decidido, eu preciso saber o porquê da decisão. Então, a decisão ela tem que ser motivada, e não é só motivada com base na lei, ela tem que ser motivada dentro do encadeamento lógico.
citar dispositivo de lei, por exemplo, não é fundamentar a decisão. Eu já tive acesso à sentença que o juiz julgo procedente com base no artigo tal. Tudo bem, isso aí para a parte dispositiva está excelente, mas para a fundamentação de decisão, isso é uma sentença claramente nula, é uma sentença claramente despida de requisitos formais básicos, né? Até porque a parte precisa saber as razões que levaram àquela decisão. E algo que eu tinha mencionado aos senhores também anteriormente, que é a aproximação entre a lei, entre aquilo que consta das normas jurídicas vigentes no ordenamento e a realidade, né? Então, é importante motivar para criar esse vínculo entre as peculiaridades do caso, o contexto concreto que se está, e o que se decidiu ao final, e a parte dispositiva da sentença. Como consequência dessas finalidades anteriormente mencionadas, a clareza da decisão judicial, ela deixa de ser vista como uma mera questão estilística, né? A decisão tem que ser clara porque tem que ser articulada, tem que ser bem escrita. Não. É direito fundamental a clareza da decisão judicial. O cidadão, a sociedade, precisa saber quais são os fundamentos que o Poder Judiciário utiliza no momento em que decide uma determinada causa, no momento que decide um conflito de interesse. Isso é um corolário do princípio da publicidade dos atos, que é regra. A exceção no nosso sistema é o ato público sigiloso, né? Então, não basta que ele seja público, ele tem que ser compreensível também, ele tem que ser explícito quanto aos seus fundamentos. Então, a clareza da decisão judicial, ela não é uma demanda de estilo, ela é uma exigência formal. Tanto que a ordem jurídica prevê um recurso específico para esses casos, né? O direito processual civil prevê no artigo 535 do CPC os chamados embargos de declaração, exatamente para sanar a obscuridade, a contradição e a omissão eventualmente existentes na decisão. E quando eu falo de obscuridade, contradição e omissão, eu implicitamente estou falando da fundamentação, né? Porque se não tiver parte dispositiva é nulo, se não tiver relatório é nulo, né? Então, implicitamente, quando nós estamos nos referindo à omissão, contradição, obscuridade, isso diz respeito ao aspecto de significado, ao aspecto semântico da sentença, né? E não ao aspecto estritamente formal. A formalidade gera nulidade. Eu queria agora debater com os senhores alguns problemas de aplicação do direito vinculados à temática da fundamentação da decisão judicial. O primeiro deles é aquele já mencionado aqui, mas que eu reputo de grande importância, né? Talvez seja tão importante do que o próprio enquadramento daquela situação concreta no direito positivo, que é a valoração da prova, que é a delimitação do horizonte probatório daquele processo. Eu acho que quando isso está claro na decisão, o resto vem de maneira mais fácil. Então, é importante observar um conjunto de questões que se põem em relação à prova. Primeira, eu já mencionei aqui, não vou voltar a esse ponto, é que prova não é sinônimo de fato. Nem todo fato é prova. Partindo dessa premissa, nós vamos verificar o quê? Em primeiro lugar, ônus da prova, isso tem que ficar claro, né? Se porventura se deu a inversão do ônus, quando se deu, em relação a quê, né? Isso é importante que
que se defina de maneira inequívoca, não dê margem à controvérsia. A aplicação de presunções jurídicas, principalmente daquelas presunções que não têm base legislativa. Porque quando a presunção é instituída pela própria lei, o magistrado ele se escuda no texto legal e aplica a presunção. Pode até gerar como consequência, normalmente gera, a inversão do ônus probatório. Presunção, ela tem natureza material, né? Ônus da prova diz respeito a aspecto processual, ou seja, o encargo de comprovar a existência ou não do direito ou do fato. E admissibilidade de prova também, chamada prova ilícita, a nulidade da prova, a tempestividade da prova. Todas essas questões, elas de alguma forma, elas têm que ficar explícitas na sentença. Não se pode implicitamente ou presumir que isso é claro para a parte. Né? Isso pode gerar uma nulidade lá na frente. Então, todos esses incidentes, lato sensu, né, eles que envolvem a formação da prova, eles são importantes dentro da sentença. Eles devem ser debatidos dentro da sentença. Até porque o livre convencimento está umbilicalmente ligado a essa valoração probatória. Então, o juiz ele só vai poder dizer que ele chegou a uma determinada conclusão em torno daquela prova, em torno daquele processo, se ele percorreu esse caminho. Eu citei aqui alguns incidentes, mas todos os outros que dizem respeito à prova, não sei exatamente se eu poderia enquadrar como prova, porque seria aplicação de lei, mas que tem efeito concreto no processo, prescrição, nulidade, já falei, né? Isso tudo, de alguma forma, vai repercutir. Insuficiência do texto legal. O que eu chamo de insuficiência? Insuficiência pode decorrer da má elaboração legislativa, que não é rara, né? Não estou falando nada aqui que os senhores não tenham já se deparado na vida profissional no direito. Insuficiência da elaboração legislativa, ou não uma insuficiência da elaboração, mas uma dificuldade de delimitação da incidência da lei, que é o que eu estou denominando aqui de ambiguidade. Eu posso ter um texto legal ambíguo, porque não é muito tema de hoje, mas quando nós tratamos de texto de lei, nós estamos lidando inexoravelmente com um texto chamado de lei. Mas ele é um texto. Todo texto ele é interpretável. Ele não tem um significado autoevidente, diferentemente de um sistema matemático, por exemplo, né, de uma fórmula na química, que são nos quais os símbolos são autoevidentes, eles são autoexplicativos. Um texto, seja literário, científico, artístico, jurídico, ele é interpretado. Por isso que a gente fala em interpretação. Ambiguidade é algo inerente a algo que é interpretado. Então, a lei não foge a isso. Então, nós temos que ter também essa preocupação com a insuficiência da lei, né? A falta de lei, que seria a questão da lacuna no direito positivo, também vai nos levar aos procedimentos integrativos de lacuna. Então, nós vamos buscar, em outras fontes que não a do direito positivo, bases para solucionar aquele problema, seja pela aplicação de princípios de direito, uso analógico da norma. Aqui, abrindo até um parênteses, né? A própria analogia jurídica demanda um exercício argumentativo muito sério, meus caros. Porque justificar por que eu estou aplicando a lei própria de um caso a outro caso semelhante é algo que demanda um certo cansaço argumentativo, porque nós vamos buscar uma equiparação de situações que são ontologicamente diferentes. Então, isso também gera um encargo no campo da fundamentação.
E como eu já tinha dito anteriormente, o uso da equidade, né? Depois eu vou até citar uns dispositivos que consagram expressamente o uso da argumentação no direito. Mas a questão da equidade funciona para os conceitos jurídicos indeterminados, como nós já vimos aqui anteriormente, para as cláusulas gerais do direito, de alguma forma para a própria lacuna legislativa, nós vamos nos valer da equidade. E equidade é, por excelência, exercício argumentativo, porque eu não tenho uma matriz legislativa muito sólida a me orientar, a me guiar. Outro problema também contemporâneo é a questão da variedade das matérias, né? Hoje, como eu disse também na exposição de hoje, há uma multiplicidade de matérias tratadas pelo direito. E nenhum de nós tem conhecimento enciclopédico, a verdade é essa, né? As dificuldades se põem constantemente, principalmente para quem julga, né? Vou dizer, os senhores que exercem aí a magistratura trabalhista. Hoje, um magistrado trabalhista, no barato, ele tem que ter conhecimento, algum conhecimento de direito econômico, né, para saber o tipo de relação, de direito internacional, para verificar as regras aplicáveis internacionalmente, os tratados que o Brasil aderiu. Ele tem que ter um conhecimento de... não vou falar de processo, que é ridículo, né, mas ele tem que ter um conhecimento de direito tributário, né, quiçá de direito consumidor, porque volta e meia os tribunais de trabalho aplicam regras do Código de Defesa do Consumidor para analogia. Ação civil pública, né, demandas coletivas. Então, isso gera uma necessidade muito grande de especialização. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal minha, não vejo outra alternativa, né, senão o constante aprimoramento, a reciclagem mesmo dos magistrados, né, a especialização em certas áreas, né, eventualmente até a especialização dos órgãos de julgamento em certos tipos de questão jurídica, porque não dá. Conhecimento enciclopédico ninguém tem, né? Isso é uma falácia, é uma utopia. Seria muito bom, né, para todo mundo, mas não dá. O que se busca hoje é a especialização. E, por outro lado, conhecimento interdisciplinar também, né? Então, é uma dualidade, é outra ambiguidade, é articular o conhecimento especializado com a necessidade de caminhar no campo da psicologia, né? De caminhar no campo da própria lógica, porque é isso que os senhores vão fazer o tempo todo, né? Uma audiência de conciliação é um grande exercício psicológico, né, na justiça do trabalho. Até fiquei bem impressionado com a proposta do curso de formação aqui, exatamente porque trabalha com esse tipo de questão prática e tudo, e teoricamente, porque o que os senhores vão fazer é muito isso, né, ao longo da sua vida profissional na justiça do trabalho. Falei de conciliação já, né? Um outro ponto também, que eu até nesse meu livro eu discuto um pouco, que é a temática da oralidade no direito. Nós vivenciamos, a partir do final dos anos 80 até hoje, um incremento da oralidade no direito. Oralidade já era uma tradição muito forte dentro da justiça do trabalho, né? Praticamente desde a sua criação, o rito trabalhista sempre teve a informalidade como o caracterizando. A novidade dessa história toda é que isso, de alguma maneira, se espraiou para a justiça comum, né? Muito por influência do direito norte-americano, isso inequivocamente. Houve uma ampliação da liberdade do juiz na condução do processo. Isso tem um lado muito positivo, que é o fato de que proporciona uma maior
possibilidade de se pôr fim ao conflito de interesses antecipadamente, né? Mas tem um outro lado, que é um encargo muito grande para quem conduz o processo também. Diga, doutor. Olha, não sei, eu não chegaria a dizer isso, né? Não, realmente eu nunca pensei se seria uma difusão do rito trabalhista para outras áreas, para outras esferas da jurisdição, né? Hã? Autoexecutório, é. Não, essa minha observação se deve até ao fato de que, principalmente, a ideia dos juizados especiais, né, ela foi claramente, na época, importada do sistema americano. Isso. Não, mas eu digo assim, assumidamente importada, né? Quando eles foram criados, né, eles buscaram nos sistemas lá da mediation norte-americana a base para criar a lei, o rito, né? Mas o doutor tem razão, isso já se fazia no seu trabalho desde os anos 40, dos anos 50, né? Então não era novidade no sistema brasileiro. Da mesma maneira que jurisdição de caráter normativo também nunca foi novidade no seu trabalho. Hoje está aí em voga, com súmula vinculante, não sei mais o que, né? Mas isso sempre foi visto aqui no direito brasileiro como um nicho, né? Era ali a justiça do trabalho que era exótica, então tinha esse tipo de prática. Hoje não, talvez esse exotismo, entre aspas, da justiça do trabalho esteja contaminando, no bom sentido, o direito como um todo, né? Exatamente a quebra do formalismo do processo de execução, né? A tentativa de pôr fim ao processo ab início, né? Mediante conciliação das partes, porque o que se vê também é que há uma tensão constante, isso também, aí em relação ao Justiça do Trabalho também, entre a efetivação do direito e a celeridade da prestação jurisdicional, né? Eu acho que é uma sintonia fina difícil também de se fazer entre a justiça rápida e a justiça justa, né? Será que é justo o que é rápido ou será que a demora também não gera implicitamente uma injustiça? Não tenho resposta para essa questão, mas num mundo que nós vivemos em que tudo é muito célere, tudo é muito rápido, esse dilema é um dilema complicado. E o que se viu também é que a tendência das reformas processuais tem sido a de uma ampliação do papel do juiz, inequivocamente, né? De quebra de um certo formalismo processual, talvez para tentar tornar o processo mais rápido, mais eficiente, não sei se a motivação é essa. E nas reformas recentes do Código de Processo Civil, isso também fica muito claro, né? Com o regime da tutela antecipada, as decisões autoexecutórias, enfim, essa tentativa de quebrar um certo rigor formal ou tradicional dentro do processo brasileiro e que só acabou gerando mais responsabilidade para o juiz, né? Porque se o sistema processual ele tem regras rígidas, de alguma forma o juiz não traz para si o encargo de decidir como proceder em certas situações. Então, é isso que se põe, a realidade presente é essa, né? O encargo dos senhores cada vez é maior, né? Cada vez os senhores têm que ter uma atitude mais proativa no processo, menos inercial. Isso é uma realidade que não dá para afastar. E quando nós trazemos aqui essa reflexão sobre o manejo dos argumentos no processo, ela é uma reflexão importante em termos instrumentais mesmo, porque
Se o juiz não tem um texto legal que determina peremptoriamente a sua atuação, ele pode agir em tese livremente. Por que eu digo em tese? Porque essa sua liberdade é uma liberdade vigiada, né? Uma liberdade que tem que ser motivada. Então, ele adota o ato como liberdade, mas ele tem que dizer por que está fazendo. Então, é uma pseudo-liberdade. E aí, essas cautelas no uso dos argumentos se fazem indispensáveis. Encerrando aqui o nosso encontro de hoje, eu queria só exemplificar com alguns dispositivos já bastante conhecidos dos senhores que trazem em si esse traço da argumentação no processo judicial, ou seja, eles têm essa característica de criar impositividades argumentativas para o magistrado. O artigo 131 fala do livre convencimento motivado, que eu já mencionei em tese aqui. Ele diz que o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Então, é um livre convencimento que não é tão livre assim, porque se a fundamentação for inconsistente com a matéria de fato, isso pode gerar nulidade daquela decisão. É mais ou menos a situação do ato administrativo discricionário hoje em dia, né? O ato é discricionário, mas ele pode ter vício de motivação. Se houver inconsistência entre o motivo e a motivação do ato, ele pode sofrer correção pela via judicial. É mais ou menos o que acontece com o livre convencimento motivado. O magistrado pode decidir, valorar a prova, só que ele tem que fundamentar essa valoração de prova. Artigo 335. Em falta de normas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a esta o exame pericial. Ora, uso de regras de experiência, senhores, é exame de realidade fática, aquilo que normalmente se faz naquela situação. Então, isso vai demandar uma argumentação sólida e uma comprovação, sei lá se eu posso usar esse termo, do que normalmente ocorre nesses casos. É uma prova muito difícil de se fazer. Diga. A única questão é a seguinte, né? A dúvida que eu fico sempre nesse dispositivo, não sei o que os senhores acham, é qual é o limite que a lei cria para esse tipo de autorização, né? Até onde pode ir? Eu não sei responder. Eu me pergunto, né? Sempre que eu leio esse dispositivo, eu penso nisso. Qual é a regra de experiência que vale? Qual é o comum nesse caso? O que é usual? Não sei o que é usual. Talvez até, em se tratando de justiça do trabalho, os senhores tenham até mais referenciais para isso, porque como a prática trabalhista ela envolve muito a matéria de fato, já há um conjunto de situações que são já tidas como usuais, né? Sei lá, contrato realidade, né? Você já tem uma trajetória mais extensa em relação a isso. Práticas existentes numa determinada localidade, né? Em relação à contratação de pessoal e tal. Isso pode ser provado faticamente. Então, dá para extrair uma regra de experiência em função dos usos ali daquela comunidade. Fechando essa parte, a regra geral da Lei de Introdução ao Código Civil, né? Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Isso aqui é quase que uma imposição aos senhores, isso aqui é um desafio que a ordem jurídica faz aos senhores, né? De aplicar a lei
tendo em vista a sua finalidade social e a exigência do bem comum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o magistrado não é um escravo da lei, né? Ele utiliza a lei como instrumento para buscar a justiça, para buscar a concretização dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, né? E eu finalizo exatamente nessa linha, né? Você pode concluir aí do nosso encontro de hoje que o juiz hoje ele tem um papel muito mais aberto do que a mera adequação de uma norma pronta a um fato capitulado, né, tipificado nessa norma. Ele hoje tem o encargo de dar sentido à lei, sentido compreensível, sentido aferível de acordo com a realidade em que nós vivemos. Então, isso é uma tremenda de uma responsabilidade, não é uma coisa fácil, né? No momento que os senhores decidiram por exercer a magistratura, os senhores assumiram um compromisso muito sério, né, com a sociedade, né, um encargo pessoal, né, muito extremado. E o que nós trouxemos hoje aqui para a discussão, nesse breve tempo disponível, foi um conjunto aí de preocupações, né, que, imagino eu, devam fazer parte da atuação dos senhores como magistrados, né? É uma espécie de roteiro a ser lembrado no momento em que os senhores estiverem exercendo a função, né, quanto à necessidade de estruturar de maneira coerente a decisão, de maneira compreensível, né, não deixar furo, né? Isso é um dado que a gente tentou trazer aqui hoje. Eu trago aqui, ao final, uma reflexão, né? Não tenho resposta para essa também, não. Isso aqui é um desafio para os senhores pensarem aí nesse final quase de curso, né? Que é como estabelecer o balanço entre essa liberdade decisória do magistrado e a ideia de segurança jurídica. Qual é o limite para isso, né? Até onde se pode ir nesse sentido? Diga, doutor. Exatamente por isso que eu estou dizendo para vocês. Isso é reflexão. Eu não tenho resposta também, não. Eu trago aqui, que é o drama do magistrado, isso, né? Tomar certas liberdades com que a ordem jurídica oferece, mas sempre, de alguma forma, prendendo a rédea da coisa, né? Porque senão, volta ao que eu disse no início, a gente vai trocar a liberdade, o comando legislativo pela liberdade, pelo arbítrio do juiz, que também não é bom para a sociedade, não, porque os senhores cada um tem uma forma de pensar, tem uma formação, uma ideologia, isso, não se iludam, é transmitido no momento em que os senhores decidirem uma determinada causa, isso não há como, né? A pessoa é uma integridade, ela não consegue separar o lado magistrado do lado gente, né? Isso é uma falácia. Mas é necessário se policiar também, evitar que esse afã de decidir da forma mais justa faça com que nós esqueçamos alguns parâmetros indispensáveis da ordem jurídica. Gostaria de agradecer a todos pela paciência, pela atenção, já nesse final quase de curso, né? Uma grande maratona que os senhores estão tendo aqui em Brasília desde fevereiro, né? Gostaria de agradecer, dizer da minha satisfação de vir aqui participar. Deixo aqui meu e-mail, né? Lamentavelmente o tempo é curto, não deu para interagir da maneira que seria ideal com todos, mas se alguém quiser mandar um e-mail para a gente, trocar alguma ideia, né? Pedir alguma indicação de leitura, trazer algum caso, como eu disse no início, interessante aí com o qual tenha se deparado, nós estamos abertos aí. Agradeço a todos, desejo boa sorte, né? E reitero meus agradecimentos à Enamate aí pelo convite de participar dessa sessão hoje. Muito obrigado.